Bom, acordei às 5 da manhã, a ressaca não está comprometendo muito e assisti a primeira parte do vídeo e percebi que havia um erro e que faltou eu mostrar o grande finale né, dessa análise aí, que pode ser muito interessante para agregar no artigo. Pô, Marquinhos, depois de 2 horas e 20 de vídeo, porra, tu ainda me fala que faltou coisa. Tá de sacanagem, né? Mas faltou, talvez a parte mais importante. Bom, o erro que tem no final lá do vídeo, além, tem vários pequenos erros, tá? Se quiser até botar no comentário ali corrigindo, somos todos gratos. Mas um erro que eu percebi foi nesse gráfico final aqui, quando eu tentei cruzar com a etnia, né? E era um pequeno erro só de legenda mesmo, o gráfico continua terrível, não vale a pena definitivamente usar. Outra coisa também, aí depois também vocês me dão um retorno disso, porque na maioria das revistas, se você for publicar gráfico em cores, tem que pagar uma taxa, tá? E bom, se vocês quiserem pagar a taxa, eu não tiro um tostão no bolso para produzir conhecimento, me recuso. Mas se vocês quiserem pagar a taxa, beleza, eu mantenho os gráficos coloridos, né? Eu estou me referindo àqueles que deram certo, né? Com sexo, né? Se quiserem manter essas cores, tudo bem, senão vocês me avisam que eu tenho que quebrar a cabeça aqui para fazer algo do tipo linha cheia, linha pontilhada. Enfim, aí teria que pensar em alguma coisa para tornar ele totalmente preto e branco, né? Bom, depois vocês vão me dar um retorno, né? Como eu disse, eu só vou mandar o material mesmo quando vocês tiverem algumas respostas a me dar para eu ajustar o final da análise caso seja necessário ou mandar essa aqui como definitiva. Mas o que faltou? O que faltou é gerar um modelo, né? Quer dizer, quando a gente fez aqui o nosso modelo ajustado, né? E aí nós tivemos aqui essas informações de razão de prevalência, especialmente, eu preciso agora gerar uma equação que possa predizer o abandono. A utilidade dessa equação por exemplo, quando eu recebo né, vamos pensar agora no tempo futuro, após a publicação do artigo, né, o trabalhador da saúde está lá, recebe um cara que vai dar entrada no tratamento de tuberculose, e aquele profissional de saúde pode, a partir dos dados socioeconômicos daquele usuário, imediatamente calcular um índice de prognóstico de abandono dele, né? Bem, esse gráfico aqui está mostrando, né, que de uma forma geral a nossa probabilidade de abandono oscila entre 25% e 75%. 25% a 60%. Né? Então, por exemplo, a gente poderia fazer uma análise melhor disso aqui, tá? Mas vamos admitir, por exemplo, que entre 25% e 60%, então eu tenho 15%, 25 mais 15 vai dar 30, 40, em volta de 42% seria o risco mediano esperado, né? E eu poderia, por exemplo, definir que acima de 42%, então, de probabilidade de abandono, eu encaminharia esse cara já como risco de abandono e os abaixo seria o tratamento normal. Né? Por exemplo, eu poderia definir, né, já conversei isso com a Priscila, né, no WhatsApp, vamos supor que eu tenha no serviço um médico legal, jovem, motivador, e tenho um médico que está perto de se aposentar, que só fala que o SUS não vale porcaria nenhuma, ele está ali infeliz, insatisfeito, e ninguém gosta de se tratar com ele, e né, ele aumenta o risco de abandono de tratamento, né? Então, se eu tenho pessoas que eu posso estimar que aquela pessoa tem um risco de abandono de tratamento maior, eu vou pegar esses e encaminhar para o médico bacana, né? Enfim, posso definir uma série de decisões dentro do serviço em função da estimativa dessa probabilidade de abandono, desse risco de abandono. Né? Então, nós vamos fazer uma equação que calcule esse risco de abandono.
né, na entrada, né, na admissão do usuário no sistema, certo? Dentre outro qualquer uso. Né? E aí vale a criatividade para qualquer coisa. Enfim, então nós temos que transformar esse volume de informações aqui, em particular as razões de prevalência, em uma equação que estime a probabilidade de abandono. O que acontece? No modelo que a gente usou, percebam, tá? Nesse modelo de quase Poisson, que seria a mesma coisa para o modelo de Poisson, tá? Porque isso é determinado pela distribuição que eu estou usando e pela função de ligação, tá? Eu vou ter uma equação padrão que vai dizer que a probabilidade da variável resposta é igual, tá? A razão de prevalência de intercepto vezes a razão de prevalência da primeira variável elevado ao valor atribuível para a primeira variável vezes a razão de prevalência da segunda variável elevado à segunda variável, ao valor atribuído à segunda variável, e assim por diante até chegar, né, à última variável. Tá? Isso é um modelo padrão. Você pode aplicar, sempre que você aplicou o modelo de quase Poisson ou o modelo de Poisson, e aí você fez aquele cálculo de razões de prevalência, né, com a variância robusta, usando aquela minha funçãozinha ali, né, e você consegue transformar isso. Tá? Ora, no nosso caso, então, nós temos que a probabilidade do abandono é igual à razão de prevalência do intercepto, né? Tá lá, ó, 1,3175 elevado a 10 a menos 6, né? Valor complicado, hein? Isso vai me dar 0,00001. 1, 2, 3, 4, 5. Não. Tem mais um zero. Ufa. 1. Vou arredondar 1,3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então isso aqui é a razão de prevalência do intercepto vezes, né? Ou seja, eu peguei, perdão, peguei o estimador bruto, né? O coeficiente bruto. Não, a razão de prevalência não é essa, não. Vamos voltar. Que coisa, hein? Eu preciso da razão de prevalência, né? Então, quer dizer, a razão de prevalência do intercepto é esse valor aqui, ó, 0, vai ficar bem melhor a equação, né? 0,5390, né? Então vai ser 0, vou trabalhar com duas casas, 53,90 arredondo para 0,54, razão de prevalência do intercepto, vezes a razão de prevalência do sexo, da idade, perdão, 0,99. Então, vezes 0,99, o que? Elevado à idade do indivíduo. Certo? Então eu vou pegar um indivíduo com uma idade, vamos supor, de 20 anos, tá? E vou jogar aqui e vou elevar 0,99 a 20. Vezes a razão de prevalência do sexo, 1,30. Elevado ao quê? A variável sexo. Sabendo que aqui, se for homem, eu tenho 1, e aí eu mantenho a razão de prevalência. 1,30 vai multiplicar, vai aumentar a probabilidade. E se for mulher? Se for mulher, eu atribuo 0. E qualquer número elevado a 0 é 1. E qualquer 1 na multiplicação não interfere no resultado. Um elemento dentro da multiplicação. É isso que eu estava explicando lá atrás, né? Lá no outro vídeo, quando eu mostro quando eu explico a questão da função linear, né, que eu acabo usando uma função linear, aí a gente tem
somando, né? A mais bx, aí o elemento neutro era o zero, né? E aqui, como o modelo de Poisson, quase Poisson usa uma multiplicação aqui, né? O elemento neutro passa a ser o 1, né? Muito bem. Vezes a razão de prevalência da cor de pele preta, 1,40, arredondando. Então, 1,40, né? Cor de pele preta, quer dizer, se o cara não tiver a cor de pele preta, isso aqui vai zerar, né? E vai anular isso aqui. Se for de pele preta, vai aumentar em 1,40 vezes a probabilidade. Vezes a razão de prevalência da cor de pele amarela é 1,73. Então, 1,73 elevado a variável amarela. 1 para sim, 0 para não. Vezes dos pardos, 1,20. 1,20 pardo. PT. Preto. Pronto. E 0,94 vezes o grau de escolaridade. Com essa equação aqui, essa equação pode predizer risco de abandono de qualquer usuário do sistema que dê entrada no tratamento de tuberculose a partir de agora. Vamos ver um exemplo como é que isso aqui então funciona? Para concluir, hoje vai ser rápido. Estou com 12 minutos de vídeo. Então, vamos supor um usuário, né, caso 1. Um usuário de 30 anos, do sexo masculino, negro, que estudou até a terceira série, ou seja, ele cai no grau 1 da escolaridade do Sinam, né? Ele estudou até a terceira série primária. Como é que eu jogo ele no modelo? Tá? Vou fazer na calculadora agora, né? Vou pegar uma calculadora aqui. Então, olha lá, como é que eu aplico isso, né? Como é que eu calculo a probabilidade de abandono desse indivíduo, tá? Eu vou pegar o intercepto, 0,54, vezes a razão de prevalência da idade, 0,99, elevado a idade é de 30 anos, vezes a razão de prevalência do sexo elevado ao atributo de sexo dele. Se ele é de sexo masculino, eu tenho que elevar a 1. Nem precisaria, né? Bastaria botar 1,30. Mas vamos botar purinho aqui para entender bem a forma. Vezes a razão de prevalência da cor de pele preta. Né? E eu sei que ele é negro, então eu tenho que atribuir 1 aqui. Elevado a 1 vezes. Aí eu tenho a razão de prevalência da cor amarela, mas eu sei que ele não é amarelo, então eu tenho que elevar isso aqui a 0. Qualquer número elevado a 0 vai dar 1 e isso não vai mudar nada o resultado. Eu nem precisava considerar essa parte aqui na fórmula, tá? Vezes
Mesma coisa, né? Ele não é pardo, vai zerar, mas tudo bem. Vamos botar aqui, ó. A razão de prevalência da cor parda elevado a zero. Só para ser bem didático. Vezes a razão de prevalência. Vou manter o padrão aqui. A razão de prevalência. Na calculadora eu não preciso botar zero vírgula, né? Eu boto só vírgula. A razão de prevalência da escolaridade elevado ao grau de escolaridade dele. Como é terceira série primária, eu vou elevar a 1. Muito bem. Esse indivíduo, esse primeiro caso aqui, ele tem 68,34% de chances de abandonar o tratamento. Então, eu posso dizer aqui que a probabilidade desse indivíduo de abandono do tratamento é igual a 0,68 ou 68%. Perceba, eu crio um índice de prognóstico. Tá? Eu tenho agora como fazer o prognóstico de abandono. Isso aqui esse é o mais delicioso da regressão. Né? Aí a gente gera um instrumento de aplicação prática. Tá? Só para a gente tentar não deixar mais qualquer dúvida, vamos pegar aqui então um caso 2. Vou pegar um adolescente de 15 anos, tá? Mulher, de cor de pele branca, tá? Que está com o ginasial em curso, né? Se eu não me engano, seria o grau 2, 3. Vamos supor que ela esteja na 7ª série. Bom. Opa. Aqui, vai dar pra ver. Tá? Vou fazer agora até mais direto, né? Então, ela tem, bom, o intercepto, né? Tem que colocar, vezes a razão de prevalência da idade elevada à idade dela, que é de 15 anos, vezes como ela é mulher, eu já sei que eu vou atribuir zero aqui e isso aqui não vai entrar, né? 1.30 elevado a zero dá 1, não vou nem jogar, vou agilizar meu cálculo. Tá? Ela é branca, então eu não vou considerar nenhuma dessas razões de prevalência de cor de pele, porque eu só tenho razões de prevalência para negra, amarela ou parda. Então, nada disso vai entrar. E a razão de prevalência da escolaridade elevada ao grau de escolaridade dela. Pronto. O risco de abandono, né? A probabilidade de abandono dela é de 38%. Né? Então, essa menina aqui tem uma probabilidade de abandono de 0,38 ou a gente, né, geralmente prefere na área de saúde dizer 38%. Né? Olha que interessante, né? O risco de abandono dela deu significativamente menor, né, do que do primeiro caso. Né? O caso 2 aqui deu um risco de abandono menor. Né? Por que será? Vamos ver se tem coerência, né, no que a gente viu até agora. Bom, ela é do sexo feminino. Né? A gente já sabe que isso diminuiria o risco. Né? Apesar de que ela é muito jovem. Né? Isso aumentaria o risco. Mas perceba que a idade, né, é a menor das influências do modelo. Apesar de ser significativa, mas olha aqui, é uma influenciazinha de 1%. Né? Essa razão de prevalência muito próximo de 1 justamente vai fazer com que a variável influencie pouco na probabilidade. Não é que seja também tão pouco, né? Porque aqui eu tenho uma idade numa escala que a gente sabe que a amplitude ali deu de 8 a 88 anos. Sim, isso é importante também, tá, gente? Sempre que a gente faz esse tipo de modelagem de regressão,
aqueles valores mínimos e máximos da variável passam a ser importantes. Eu estou querendo dizer que quando a gente fez aqui, ó, no vídeo anterior, na estatística descritiva, quando eu descrevi a idade, vai faltar um pacote, vai faltar um pacote. Deixa eu carregar o pacote que é RefBasics, tá? Então olha aqui, ó, quando a gente descreveu a variável idade, que eu falei, isso aqui não é tão importante, para a tabela descritiva não é, mas isso aqui define um poder do meu modelo final, daquela equação ali que eu estou mostrando, tá? Eu tenho que ter em mente que eu apenas observei pessoas de 8 a 95 anos. Isso significa que se eu der entrada numa criança de 6 anos, eu não posso aplicar aquela equação. Então isso é importante ter essa ressalva naquele modelo lá para a equipe. Olha, essa equação só deve ser utilizada com usuários entre 8 e 95 anos. Tá? Isso é uma regra importante da regressão, que a gente nunca pode extrapolar os dados para além daquilo que a gente observou. A gente nunca pode extrapolar as predições para aquilo que foi observado. Então essa vai ser uma limitação dessa equação. Eu só posso aplicar entre 8 e 95 anos. Se o cara chegar lá, tem 96, 97 anos, essa equação não é aplicável. Tá certo? Então, né, para finalizar aqui, então esse risco dela deu menor, né, porque, né, ela é do sexo feminino, especialmente por causa da cor de pele dela. Né? A gente viu que a cor de pele é o que está mais... são as razões de prevalência maiores, são as que mais estão determinando, né, a probabilidade. Né? Enfim, ela tem também uma escolaridade bem mais alta que esse, então nosso modelo funciona. Outra coisa também que outro dia, aqui a Cecília estava a gente conversando lá, pô Marquinhos, esse resultado sempre vai dar entre 0 e 1, é coisa do demônio, parece mágica, mas sempre esse resultado aqui vai dar entre 0 e 1, ou seja, de 0 a 100%. Por mais, pode inventar a idade maior que você queira imaginar, o cara tem 1000 anos lá, né, Matusalém, tá? Essa probabilidade aqui nunca vai passar de 100%. Tá? O modelo foi feito para isso. Tá certo? Então essa finalização aqui era importante. Eu acho que isso aqui é a graça maior da regressão. Quando eu soube que regressão fazia isso, eu falei, porra, agora eu virei Harris Benedict, né, Rafael? Né? Porque aquelas fórmulas, eu não sei se a Priscila vai conhecer, né, mas o Rafael conhece bem as fórmulas que a gente usa lá em dietoterapia para estimar gasto energético basal, né? A gente tem que estimar quantas calorias eu vou ter que dar na dieta para o cara. E aí eu estimo pelo GAB, né? A fórmula de Harris Benedict, que é da década de 30, se eu não me engano. Sabe como é que eles fizeram? Por regressão. Eles fizeram isso que a gente acabou de fazer aqui, deram aquela fórmula. E o pior, né? Ela é usada até hoje, né? Um troço tão simples, vocês estão vendo que é simples de fazer. Nunca mais nenhum nutricionista se coçou para atualizar aquilo, né? Seria tão simples, tá? Uma sugestão aí, Rafael. Mete um TCC desse aí em graduação. A gente modela isso, né? Coleta os dados lá e vamos fazer a nossa fórmula de Azeredo e Bissoli para cálculo de GAB, né? Eu já usei regressão, por exemplo, para criar as fórmulas de estimativa de peso e estatura, tipo aquelas fórmulas de Schunleia, né, que você mede envergadura de braço ou altura do joelho e estima a estatura do cara. Né? Eu criei essas fórmulas, infelizmente não publicamos, foi uma pesquisa de uns 2 anos que a gente fez, foi bacana, tivemos resultados excelentes e não publicamos, mas nós criamos fórmulas de estimativa de estatura, podia estar sendo usada aí no serviço. Né? Valeu? Essa é a parte mais gostosa. Olha o poder que tem já o teu artigo. Olha a possibilidade de conclusão. Olha o que você vai propor para a comunidade acadêmica, para a comunidade profissional, para o SUS. Né? Você está dando um modelo de prognóstico. Fantástico isso. Um abraço, bom dia.